Olá, meus queridos alunos, professor Davi Magalhães, em mais uma videoaula importante do nosso canal, Geografia em 10 Minutos. E hoje eu trago um tema extremamente importante, estamos falando aqui do bioma do Cerrado. É isso mesmo, esse bioma que fica localizado na região centro-oeste do Brasil. Olha que esse bioma, ele já teve uma área de cobertura vegetal bastante significativa, mas que hoje, infelizmente, devido à atividade humana, à ação antrópica, ele vem sofrendo bastante. Mas, quando nós falamos de cerrado brasileiro, nós precisamos entender que esse bioma ele é um bioma complexo. E ele também tem algumas subdivisões. Por quê? Porque quando eu olho o bioma do cerrado, o que mais chama a atenção é sua grande riqueza da biodiversidade. Estamos falando de um bioma que tem muitas espécies endêmicas e tem uma riqueza muito grande do ponto de vista de árvores para medicina, medicamentos, tratamentos de certas doenças, enfim. Então, estamos falando de um bioma muito importante. O bioma do Cerrado, como eu já mencionei, ele está localizado na região centro-oeste, isso é uma informação muito importante. Esse bioma, por sua vez, como eu disse, é um bioma complexo, e ele é constituído por formações vegetais que são arbóreas, herbáceas e arbustivas. Se nós fôssemos aqui classificar o cerrado, nós vamos ver que o cerrado ele pode ser classificado como cerrado, cerradão, cerrado alto, cerrado baixo. Então ele tem várias subdivisões. Isso tudo também nos leva a perceber a influência do clima. Olha, é o clima predominante no Brasil, que é o clima tropical. Então, esse clima tropical, ele tem chuvas concentradas no verão e se caracteriza por altas temperaturas. E aí, o que é que nós vamos observar? Que em algumas épocas do ano, o volume de chuvas no Cerrado, ele diminui. As plantas, então, elas têm que buscar sobreviver a essas oscilações de temperatura e de pluviosidade. Então, o que é que vai acontecer? Essas plantas, então, elas vão buscar desenvolver algumas características próprias para que elas possam se adaptar àquele meio e dali elas sobreviverem. Então, por exemplo, são plantas caducifólias. O que é isso, professor? São aquelas plantas que durante o outono e o inverno, elas jogam suas folhas ao chão. Elas ficam despidas das suas folhas. E aí, muitas vezes, para quem não conhece, olha uma árvore daquela e diz assim, poxa, professor, aquela árvore está morta. Não, ela não está morta. Ela sabe que naquela época do ano, o volume de chuvas é praticamente zero. Então, para ela poder manter-se, sobreviver naquele ambiente, ela simplesmente joga suas folhas ao chão e aí ela consegue sobreviver. E outra informação importante, por que ela joga suas folhas ao chão, ficando apenas com os galhos secos? É porque nas folhas é por onde ela faz a chamada evapotranspiração, ou seja, ela perde água para a atmosfera. Então, no momento que ela fica sem as folhas, ela consegue manter água dentro do seu tronco e ela consegue sobreviver durante aquele período de baixa pluviosidade. Tá? Outra coisa que chama a atenção é que essas plantas adaptadas a essa alternância de temperatura, então as plantas do cerrado elas são do tipo, olha, tropófilas, grava bem esse nome, plantas adaptadas à alternância de temperatura, de umidade, né? Elas são plantas de porte baixo, então a gente não estamos falando aqui de um bioma florestado, estamos falando de um bioma espaçado e bastante com plantas de porte baixo. Outra coisa que chama a atenção é o comportamento do vegetal. A gente vai observar que além de ser plantas de porte baixo, olha que detalhe interessante, elas têm troncos retorcidos, folhas pequenas e outro detalhe muito importante, elas têm raízes profundas, justamente para buscar água naquelas áreas de maior profundidade e assim conseguir sobreviver num ambiente onde as chuvas estão concentradas apenas em algumas estações do ano, como já mencionei, durante o verão, né? Outro detalhe, a gente vai observar que o cerrado, hoje, ele só resta 5 a 7% da sua cobertura vegetal. E aí a gente fica se perguntando, mas professor, o que foi que provocou essa devastação diante de um bioma tão importante, tão significativo? Nós temos que entender que aquela região ali é o grande celeiro agrícola do Brasil e
da pecuária brasileira. Então nós temos um rebanho bovino significativo naquela região e temos também ali o agronegócio dominando aquela região. Então o desmatamento ele é inevitável. A gente vai observar que diante de tudo que o bioma do Cerrado ele vem enfrentando, hoje só resta pouco da sua cobertura vegetal, como eu mencionei, entre 5% a 7%. Fique de olho nisso porque a expansão da agricultura, a expansão do agronegócio com destaque para a soja, a expansão da agricultura vem contribuindo para essa devastação. Então esse problema vem afetando o Cerrado, que trata-se de um bioma extremamente importante para o nosso país. Eu espero que você tenha se ligado nas dicas importantes, no nosso resumo bem significativo, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a fazer a sua prova, tirar aquela nota bacana que você tanto deseja. Por isso, não perde tempo, clica no like, compartilha, deixa o seu comentário, mande uma pergunta para mim diante desse assunto ou de outro assunto qualquer e se ligue na próxima aula. Valeu, um abraço, até a próxima aula do professor Davi Magalhães, do nosso canal Geografia em 10 Minutos. Valeu, fui!